Sétimo vídeo que eu estou gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais precisamente são 10 horas e 56 minutos, quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024. E eu estou aqui produzindo conteúdos, gerando conteúdos. Eu paro e penso assim, gente, como Deus é misericordioso, né? Como Deus é grandioso, como Deus é eterno, como Deus é universal. Até porque Deus foi, Deus é e Deus sempre será o Senhor e sentido para a vida, para todo aquele que nele crê. Bendito é o Senhor. Então eu penso assim, Deus sabe de todas as coisas. Deus vê tudo, Deus ouve tudo, Deus sabe de tudo. Então, aquele, aquela ou aquilo, esse, essa ou isso, que não tiver fé no Senhor, que não depositar suas vidas nos caminhos do Senhor, só Deus sabe, né? E eu lembro de uma história vagamente que me acontecia. Era de uma pessoa de uma outra cultura, de um outro país, de um outro continente. É... Era um rapaz. Não era meu amigo, não era meu colega, era meu conhecido. Ele ele falava comigo às vezes. E quando eu acessava o perfil dele do Face, né? Você sabe qual é a rede? Eu via lá postagens direcionadas à religião dele. E eu ficava assim, meu Deus, do que se trata? E eu sou uma pessoa muito na minha, sabe? O que eu sei porque me falaram. O que eu não sei porque não me falaram. E aí um dia ele falou assim: Ah, eu tô indo pra tal lugar, que era no caso a igreja dele. Eu falei assim: o que é isso? Eu fingi que não sabia. O que é isso mesmo? E ele mandou as fotos das pessoas orando, rezando, fazendo um prece, não sei, dos locais que ele ia fazer essas práticas. Aí eu falei assim, isso me lembra alguma doutrina religiosa, eu não falei nem religião. Eu falei assim, você poderia falar, se você tiver interesse e vontade, sobre sua cultura religiosa? E ele explicou tudo o que ele quis. Acreditei? Não, não acreditei, mas respeitei. E eu falei assim, agora que você me falou tudo sobre sua cultura religiosa, sua religiosidade, sua religião, eu posso falar sobre a minha cultura religiosa, sobre a minha religião, sobre a minha doutrina religiosa? Ele falou assim, pode. E eu fiquei assim, bem reflexivo, sabe? E aí eu falei assim, eu falei para ele sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos bíblicos. E nisso eu falei assim para ele no final da, de tudo que eu narrei. Eu falei assim: você acredita em tudo que eu falei? Fé eu sei que você não vai ter. Mas você acredita em tudo que eu falei? Eu falei que ele não teria fé em relação ao que eu falei. Ele falou assim: eu acredito. E eu fiquei surpreso. Eu falei assim: por que você acredita? Ele falou assim: eu sei que Jesus Cristo é o Messias que está por vir, que virá, que vai nascer. E a Bíblia é um livro sagrado. Ele me falou e eu fiquei assim com a cara no chão. Eu jamais esperava que ele, daquele continente, daquela cultura, daquela religiosidade, ele fosse acreditar em tudo que eu falei, dentro da concepção religiosa que eu concebo, né? De Jesus Cristo, da Bíblia e tudo mais, e ele acreditou. Ele, lógico, ele não teve fé, né? Em tudo que eu falei, mas ele acreditou. Foi aí nesse momento que eu percebi que nós devemos ser tolerantes religiosamente. É isso mesmo. Uma coisa é a intolerância religiosa, outra coisa é a tolerância religiosa. É tolerar. E eu parei e pensei assim:
Eu tive tolerância religiosa para com tudo que ele falou e ele teve tolerância religiosa para tudo que eu falei. Eu não acreditei no que ele falou, teoricamente eu não acreditei, mas ele disse ter acreditado no que eu falei. E assim foi uma experiência surreal, sabe? Surreal não, foi real. De naquele momento eu perceber que éramos de culturas religiosas diferentes, talvez de deuses diferentes, e tudo aquilo que ele me falou eu já sabia, já conhecia, porém eu fingi que não conhecia, justamente para ele falar sobre. E tudo aquilo que eu acredito, que eu falei para ele, disse ele ter acreditado. Isso parte do princípio que religiões devem conviver bem. Religiões devem conviver bem, independente da crença, da fé, da religiosidade. As religiões devem conviver bem. E é isso mesmo. Religiões devem conviver bem, independente de suas diferenças. Sabe por quê, gente? O Deus que eu acredito, que eu tenho ele como único Senhor e sentido para a minha vida, e talvez para a vida de vocês com toda certeza e convicção, simplesmente é diferente do Deus ou dos deuses que demais pessoas acreditam. E realmente é verdade. O Deus, esse Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, essa Trindade Santa, que eu creio, eu acredito, eu tenho fé, ele simplesmente é diferente do Deus que talvez muitos de vocês acreditem ou não acreditem. Isso é mais que real. Vocês entendem essa questão? Mas uma coisa eu digo, religiões, independente de quais sejam, porque sejam, para que sejam, como sejam, elas devem conviver bem. Elas devem tolerar-se. Tolerar umas às outras. Porque assim, aquilo que eu acredito ou deixo de acreditar diz respeito a mim, a minha pessoa. Aquilo que vocês acreditam ou deixam de acreditar diz respeito às pessoas de vocês. Então assim, vamos ter no mínimo tolerância religiosa, tolerar as religiões. Não vou dizer acreditar, porque ninguém vai deixar de acreditar na sua, vai começar a acreditar na do outro, né? Talvez até exista, que eu vi casos de pessoas que trocam de religiões, que mudam de religiões. Critico, julgo, não. Vai da fé, da crença, do estado que a pessoa se encontra. Então, eu já troquei de religião algumas vezes. Não vou dizer totalmente troquei, mas eu fui para uma, vim para outra, cheguei em outra. E simplesmente creio, respeito, acredito naquilo que eu quero, assim como vocês creem, acreditam, respeitam aquilo que vocês querem. E é isso. Vamos simplesmente respeitar. Eu respeito, vocês respeitam, nós respeitamos, nos respeitamos. Tá bom? E vida que segue, bola para frente, Deus no comando. Esse Deus altíssimo, eterno, misericordioso, grandioso. Lembre-se o caso desse rapaz, que simplesmente ele sumiu do nada, ou eu excluí, ou ele me excluiu, não sei. Ou alguém que acessou meu Facebook excluiu ele. Simplesmente eu tolerei a religião dele, ele tolerou a minha religião. Que a minha religião, na verdade, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Eu concebo a Jesus Cristo, acredito a Jesus Cristo, eu sou condicionado a acreditar em Jesus Cristo. Vocês provavelmente também, né? Que nossa crença é a crença cristã, né? E tem crenças diferentes e nós devemos respeitar. Beijos, se respeitem, nos respeitem. Curtam, comentem, compartilhem, visualizem. Deixa o joinha, o like, o amei. Se inscrevam no meu canal. Me dê esse apoio, esse bop, essa moral. Me ajude a monetizar, a pagar minhas dívidas, débitos, boletos, minhas contas. Deus esteja comigo, minha família e meu lar. Deus esteja com vocês, suas famílias e seus lares. Deus esteja conosco, nossas famílias e nossos lares. Grandemente, ricamente, poderosamente e abundantemente. Beijo de luz, um brinde com a dose de café que não é cachaça. E tá frio e fraco.
Cheiro.